Olá pessoal, meu nome é Marcelo De Chiaro, sejam bem-vindos a essa aula de um tema que eu considero bastante interessante e muito importante na condução dos negócios de uma organização, que é o tema de planejamento e gestão estratégica. Eu gostaria de começar com a estrutura dessa aula. Eu vou apresentá-la em três componentes, primeiro de introdução, onde eu vou trazer conceitos de estratégia, um pouco do histórico desse campo de conhecimento que é o campo de planejamento estratégico e alguns conceitos básicos. Com esses conceitos básicos, a gente vai fazer um aprofundamento no item 2 dessa aula, que é relativa à formulação de estratégias. Então eu escolhi dois modelos que são bastante usados hoje no dia a dia. Um é o modelo mais clássico e o segundo é o Canvas. A terceira parte da nossa aula vai ser um conteúdo mais voltado para desafios e riscos existentes no nosso exercício de formulação de gestão estratégica. Essa aula, apesar de estar em 3 etapas, nós vamos fazê-la em 4 vídeos. O primeiro vídeo da introdução, 2 vídeos distintos para formulação de estratégia e o último sobre desafios e riscos na gestão de estratégia de uma organização. Ok? Então, essa estrutura, vamos começar então com a primeira parte. A primeira parte, eu gostaria de trazer aqui esses componentes aqui, um pouco de estratégia, um pouco de planejamento estratégico e conceitos básicos. Gostaria de começar com essa frase, que é uma crença pessoal e que diz o seguinte: a estratégia bem formulada e executada agrega substancial valor às organizações. Então, o meu ponto aqui é que eu gostaria de reiterar que se trata de um tema bastante importante na gestão dos negócios de uma organização. É um tema que merece investimento de tempo e de energia das suas lideranças e das pessoas envolvidas no processo. Eu penso na importância da estratégia, primeiro de uma maneira positiva, que a estratégia vai me permitir me posicionar de uma maneira diferenciada para que eu tenha resultados acima do setor, do segmento que eu atuo. Portanto, eu vejo ter uma boa estratégia como uma maneira de ter melhores resultados. Eu posso também pensar em estratégia de uma maneira um pouco mais defensiva e um pouco mais preocupada, no sentido que estratégias mal formuladas podem me levar ao desaparecimento do negócio. Então, nesse sentido, estratégia tem esses dois componentes de crescimento e de posicionamento diferenciado e também um aspecto de uma ferramenta para assegurar nossa sobrevivência. Eu gostaria de comentar também que estratégia não é a solução de todos os problemas de uma organização. Ela é um item importante, mas eu não deixaria para a estratégia a responsabilidade de resolver todos os problemas de uma organização. Obviamente, a gente tem questões como pessoas, como o uso de tecnologia, como a eficiência dos nossos processos, que são absolutamente importantes e também levam a você ter um bom resultado na sua organização. Então, não é o único caminho que uma organização precisa seguir, mas é um caminho importante. E também gostaria de aproveitar essa frase para comentar que estratégia ela tem 2 aspectos importantes: o aspecto da formulação e o aspecto da execução. Então, ambas as etapas são bastante importantes. Formular a estratégia é um componente, executá-la é o segundo componente e ambas necessitam uma da outra. Algumas das bibliografias colocam um terceiro componente, que é controle. No meu caso, eu prefiro juntar controle e a execução. Então, a etapa de execução, para mim, está implícito que nela também existe controle. Ok? Então, essa é uma frase que, para mim, reitera a importância do tema. Eu gostaria de começar esse tema respondendo 3 perguntas. O que é estratégia? Quais são os seus componentes? E por que formular estratégia? Ok? Então, vamos trabalhar um pouquinho
nesses 3 temas aqui. O que é estratégia? Então, o que é... O segundo tema, a segunda pergunta que eu quero responder é quais são os componentes? Ok? Então, quais são os componentes? Vou simplificar aqui um pouco na lousa, por uma questão de espaço. E, por fim, terceiro item que eu quero responder é por que formular uma estratégia? Okay? Por que formular uma estratégia? Então, vamos começar aqui com o primeiro item, que é o que é estratégia, certo? Bom, eu gostaria de começar primeiro com uma definição da origem da palavra. A origem da palavra é uma palavra grega, stratégos, que define o general, o líder de uma batalha, o organizador de uma batalha. Então tem um conceito na origem, uma origem na guerra, certo? Inclusive a gente usa mesmo algumas terminologias relacionadas à guerra quando a gente está falando de estratégia. Atacar um determinado segmento, defender uma determinada posição. Então existe uma certa origem na guerra. Eu acho que essa palavra é interessante a gente tê-la em mente, e a origem dela, porque também denota um ponto bastante importante na estratégia, que é o de liderança. O papel do líder é fundamental numa estratégia. Então, é importante a gente ter em mente já que estratégos é a origem da palavra e isso significa liderança, o general, o condutor da estratégia, ok? Uma outra maneira da gente pensar em estratégia é algumas palavras aqui. Estratégia é um plano, ok? Estratégia é um padrão, estratégia é um posicionamento, estratégia é uma perspectiva, estratégia pode ser um play. Essas definições a gente encontra no livro do Mintzberg, e que basicamente dão uma ideia de quantos conceitos que a gente pode ter quando a gente fala de estratégia. Um plano no sentido de dizer o que vamos fazer, quais são os objetivos, um padrão no sentido de organizar as nossas ações e fazê-las serem conduzidas dentro de um padrão, de uma ordem, um posicionamento no sentido da gente se colocar de alguma maneira num determinado mercado, uma perspectiva no sentido de a gente pensar aonde que a gente quer estar, em que posição que a gente quer estar num futuro próximo. E um play, mais no sentido de, não uma palavra, não uma tradução simples assim como jogada, mas uma movimentação que você queira fazer na sua organização em relação à concorrência. Então são 5 palavras aqui que Mintzberg usa para definir um pouco do que, por que a gente tem uma estratégia, o que pode ser uma estratégia, ok? Por fim, eu queria fazer uma colocação de como Michael Porter fala de estratégia, ok? Então, para Michael Porter, é uma criação, é criar uma posição diferenciada e valiosa. Então, aqui já entra um conceito também de posicionamento e tal. Então, isso mais uma maneira de se definir o que é estratégia. O ponto aqui agora na verdade, quando a gente consulta o que é estratégia, são várias as definições existentes. Então, pode até às vezes nos confundir um pouco e muitas delas têm bastante componente válido. O fato é que eu gostaria de entregar uma aqui para vocês, que é uma que eu acredito, que eu acho que tem componentes bastante importantes, ok? Pois bem, é essa que a gente colocou no quadro aqui. É um conjunto de escolhas que posiciona a organização em relação à sua indústria, de modo a criar vantagem competitiva sustentável e obter resultado financeiro, ok?
Por que eu gosto dessa definição? Ela tem palavras bastante importantes que a gente vai usar na sequência da nossa aula. Escolhas, posicionamento, vantagem competitiva e obtenção de resultado financeiro, ok? Então eu acho que essa definição é bastante interessante no sentido que ela nos permite enxergar componentes muito importantes quando a gente faz uma estratégia. Vamos para o segundo ponto, quais são os componentes de estratégia? Então, eu rapidamente queria colocar aqui algumas tentativas do que é uma estratégia e colocar aqui, por exemplo, ser uma marca respeitável, ter o maior market share do segmento, dobrar o meu market cap, o valor da minha empresa, em 5 anos. Então, a minha pergunta aqui essas são, esses são componentes da minha estratégia? Não, não são componentes da minha estratégia. Eles são aspirações, isso é uma aspiração, isso pode ser uma meta, um objetivo, mas isso não é estratégia, ok? Eu acho que o que é importante quando a gente olha estratégia, a gente tem que ter um detalhamento maior. Então, os 5 componentes clássicos que a gente pode colocar quando a gente pensa em estratégia arena, meios, diferenciação, depois etapas e, por fim, a lógica econômica. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, olhando o nosso slide, quais são os seus componentes? Ela não se limita, a estratégia não se limita a dizer o quê? Ela transita nesses 5 itens, sendo que a arena é onde eu vou operar, os meios vão ser com quais meios que eu vou fazer isso, como eu vou me diferenciar no mercado, quais etapas eu vou seguir para alcançar esses objetivos e qual que é a lógica econômica do meu negócio. Então, palavras de ordem, objetivos, não são componentes da estratégia, ok? Por fim, eu queria responder por que a gente formula a estratégia, tá? A gente pode pensar em formular estratégia porque a gente quer coordenar, que a gente quer controlar, a gente quer organizar o nosso futuro, racionalizar, planejar o futuro, né? Então a gente quer racionalizar e planejar o futuro. Esses componentes, para mim, eles são componentes que eu chamaria de periféricos. Eu não acho que a gente faz estratégia com esses objetivos. Eventualmente, a gente pode até usá-los para isso. A gente deve pensar em estratégia de uma maneira diferente, que é o seguinte, que a essência da estratégia é a busca de valor. A gente faz estratégia para obter retornos acima da média dentro daquele segmento que a gente atua, ok? Então, com isso, eu gostaria de encerrar esse slide e só lembrando uma coisa. Quando a gente fala nessa definição de falar de retornos acima da média, lembrar de um conceito que é o triple bottom line. Antigamente, a gente falava muito em resultado financeiro, tanto é que a primeira definição que eu coloco nesse slide é sobre obter resultado financeiro. E esse conceito se expandiu, na verdade, para uma organização olhar num conjunto de resultados. Então, o financeiro, obviamente, mas também o social, o que ele agrega à sociedade, e o ambiental, como que ele trata o meio ambiente, que tem se tornado um tema cada vez mais importante, ok?
Então, eu acho que a gente pode formular a estratégia como alguma coisa que vai obter retornos acima da média nesses 3 componentes, ok? Então, vamos lá. Um pouco da história, planejamento estratégico, que eu queria contar, para poder posicioná-lo sobre um pouco que a gente vai ver. Então, é uma história aqui de um pouco mais de 50 anos, ok? Cujo primeiro bloco é um bloco, digamos assim, de uma ciência mais rígida, de um campo de conhecimento mais rígido, que começa no pós-guerra, com as organizações se reestruturando e simplificadas muito e voltadas para planejamento orçamentário. Depois eles ganham um determinado upgrade, estimativas econômicas de médio prazo, e se transformam na década de 60 e 70 em planejamento corporativo. Essa fase aqui mais clássica, ela é caracterizada por grandes áreas de planejamento estratégico, bastante poderosas, delimitadoras aí, ou definidoras do futuro da organização. Esse modelo tem o seu auge e seu declínio nesse espaço de 3 décadas e cai um pouco em descrédito. A partir de 1980, 1990, essas 2 décadas, existe um renascimento importante aí, que são 2 linhas de metodologia, de conhecimento, que transformaram bastante e inclusive são usadas até hoje. Uma é com o Michael Porter, em 1980, com estratégia competitiva, onde se olha para o mercado, análise da indústria e posicionamento competitivo. Na década seguinte, a gente vê um movimento para dentro, aqui para fora, para o mercado, aqui interno, que é uma visão baseada em recursos, ok? Que é uma estratégia do Jay Barney, que olha muito para os recursos e as competências que a gente tem. Ambas têm valores interessantes e a gente vai falar um pouquinho sobre isso nos próximos slides. Por fim, existe um movimento muito baseado na movimentação da economia. Globalização, novas tecnologias, a velocidade com os produtos e os hábitos mudam, as alianças, internacionalização e uma série de detalhes que transformam a dinâmica do negócio cada vez mais acentuada. Então, modelos rígidos acabam perdendo o seu lugar e eu acho que a gente sai de planejamento e vai muito mais para estratégia. Minha letra aqui bem feia, isso aqui está escrito estratégia, ok? Eu acho que é importante aqui, então, a gente ter essa noção de como qualquer campo de conhecimento ele vai evoluindo à medida que o mercado vai evoluindo, os experimentos vão sendo feitos e o fato é que a gente acaba, ao final de 60 anos de experiências, vendo que planejamento estratégico tem uma série de escolas, metodologias e ferramentas, ok? Então, se a gente fizer uma consulta, a gente vai ver uma série de maneiras de fazer planejamento que até na prática acabam confundindo um pouco o usuário a pessoa que tem a intenção de fazer algo relacionado à estratégia. Por exemplo, o Henry Mintzberg, aqui que eu já havia mencionado, ele escreveu esse safari de estratégia e ele coloca aqui que existem 10 escolas escolas prescritivas e descritivas. Escolas prescritivas, mais voltado um pouco para a ciência, onde existe uma receita de como fazer. Então, a escola de design, por exemplo, está colocada nessa lista de escolas prescritivas. E escola descritivas é uma onde não é possível, na verdade, ter uma receita para isso, mas ele simplesmente faz uma descrição de como ela funciona. Então, por exemplo, a escola empreendedora, que é a escola baseada no visionário, que constrói seu negócio a partir de uma percepção aguçada de como ele funciona, é uma escola descritiva, ok? Essa escola empreendedora, tá? Do ponto de vista de ferramentas, a gente tem, por exemplo, a análise SWOT, né? Fortalezas e fraquezas, ameaças, oportunidades,
uma ferramenta bem clássica, bastante usada. 5 forças de Potter, que a gente vai inclusive passar por ela. E tem outras ferramentas de criação, de desenhar a sua estratégia, que é o Oceano Azul, por exemplo, que foi construído por professores do INSEAD, que tentam posicionar a empresa numa posição, colocar a empresa numa posição única, destacada e diferenciada que dê uma vantagem competitiva importante. E o Canvas, onde você desenha a sua estratégia a partir de uma tela em branco. E por fim, o BSC, que é o Balanced Scorecard, que é uma ferramenta, na verdade, de acompanhamento de uma estratégia com métricas e coisas similares. Então, o meu ponto aqui é que ao longo dessa história de planejamento estratégico, muita coisa foi desenvolvida e a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente olha todas essas metodologias e procurar não se confundir muito, ok? Por isso que nós vamos escolher 2, eu vou fazer outros comentários que podem ser usados e, obviamente, o que vale aqui é optar por aquilo que faz mais sentido para o seu momento, para o momento da organização, para o momento do empreendimento que você está pensando. Okay? Eu gostaria também de comentar alguns aspectos que são importantes. O primeiro deles diz respeito a esse slide aqui, que é a questão da estratégia deliberada e a estratégia emergente. Okay? Então, todos nós pensamos no nosso plano aqui, uma linha reta, um caminho simples, um objetivo definido, claro, sem interseções aqui no meio do caminho, e esse é o nosso plano original. O fato é que a realidade, ela é um pouco como colocado nesse desenho. Posso pensar numa recessão profunda, posso pensar numa nova tecnologia, um produto novo que é criado, um concorrente novo que entra no mercado, uma nova lei, por exemplo, ambiental ou fiscal, que transforma em uma estratégia. Então, o fato é que existe uma diferença muito grande entre o que eu pretendo fazer e o que eu acabo fazendo. Então, esse slide aqui é um slide também do Mintzberg, que nos ajuda a entender um pouco essa dinâmica, e eu trago essa dinâmica porque é fundamental que a gente tenha ela em mente quando a gente for fazer a nossa formulação, ok? Que é o seguinte, eu tenho uma estratégia pretendida, é uma estratégia que eu desenhei e elaborei, e aí eu vou para a execução e parte dela é feita, ela é a estratégia deliberada. Por alguma razão circunstancial, eu decido ou eu acabo, ou até por falta de capacidade da organização de implementá-la, eu tenho um pedaço que eu não realizo, ok? E esse pedaço realizado, ele se transforma na estratégia realizada. O fato é que o professor Mintzberg, ele coloca que existe um componente que é muito importante a gente entender, que é o da estratégia emergente, ok? Estratégias emergentes são as estratégias que surgem ao longo da caminhada, ok? Então, eu acho que é importante a gente pensar em estratégia, em algo que é pensar no futuro e mais um componente de aprendizado e adaptação ao longo do tempo, ok? Então, eu acho que é muito importante a gente entender que não adianta se prender a projetos iniciais, a estratégias iniciais, sem considerar as movimentações que vão acontecendo ao longo do tempo. Muito bem, então aqui, mais uma vez, rapidamente, que a estratégia deliberada é aquela formulada construída e a estratégia emergente é aquela dinâmica que surge ao longo da caminhada da organização, ok? Então, esse conceito vamos guardar. Com isso, eu queria fazer como se fosse um wrap-up aqui sobre questões relacionadas a planejamento, que é o seguinte. O primeiro não há modelos universais e soluções que
one size fits all, aquela que resolve todo o nosso problema. Então, não caiam em armadilhas de modelos que se pretendem a resolver todos os problemas que uma organização tem. É muito importante entender o modelo para ver se ele de fato serve ou não para a sua organização. Okay? São inúmeros modelos, inúmeras metodologias, então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. A outra questão é que estratégias organizacionais não são usadas ou não podem ser criadas pela lógica de montar automóveis. Aqui, o que quer dizer? A racionalização. Ele não é um sistema inputs, outputs. Ele é uma coisa que necessita debate, discussão, articulação, escolhas. Então, eu não consigo sistematizar. Não se pode acreditar em ferramentas onde você coloque inputs e saiam outputs e aí temos a nossa estratégia, ok? E, por fim, um conceito de flexibilização à luz dos ambientes de negócio. O que quer dizer isso? À medida que o ambiente de negócio se torna mais instável e imprevisível, a estratégia se torna menos preocupada com planos detalhados. Então, eu menos faço planos detalhados e eu mais fico orientado para guidelines. Então, deixar a estratégia leve, a estratégia ágil, ok? E não investir em grandes formalizações, em grandes planos estratégicos. Muito bem. Antes de terminar esse módulo, eu queria trazer mais dois conceitos que são importantes a gente entender para que a gente possa utilizá-los nos módulos seguintes, ok? A primeira pergunta aqui é uma pergunta sobre o que é estratégia competitiva e o que é estratégia corporativa, ok? Então, usando a lousa aqui, eu vou dizer o seguinte, existe um conglomerado e ele tem vários segmentos. Então, se eu pensar num conglomerado que, por exemplo, um conglomerado brasileiro, Votorantim, que tem cimento, alumínio, tem uma participação no banco. Ou eu penso num conglomerado americano, GE, tem, por exemplo, aviação, a parte de eletrodomésticos, que eles chamam de appliances, tem uma parte financeira também, que é a GE Capital. Então, isso é um conglomerado e isso são segmentos. A estratégia corporativa é uma estratégia que atua nesse nível aqui. A estratégia corporativa vai me dizer quais os negócios eu devo ter, como que eu os diversifico. A estratégia competitiva, ela atua no nível do segmento. É aqui que a gente vai trabalhar. Tudo que a gente for discutir a partir de agora, a gente vai discutir sobre estratégias competitivas, ok? Estratégias corporativas, existe toda uma bibliografia, experiência sobre isso, mas não é o tema da nossa conversa, ok? Então, está aqui como obter e manter vantagem competitiva, é a discussão da estratégia competitiva, quais negócios, diversificação, verticalização, estratégia corporativa. Por fim, um conceito aqui que se fala muito, inclusive a gente usou no começo, que a estratégia, dos objetivos é encontrar uma vantagem competitiva. Eu queria trazer dois conceitos aqui sobre vantagem competitiva. Um voltado mais para o segmento, que é do Michael Porter, que é o que é vantagem competitiva? Diferenciais em relação à concorrência. Ele acredita que se eu tiver diferenciais em relação à concorrência, eu vou ter retornos acima da média, ok? E ele diz que ele tem estratégias genéricas para alcançar essa vantagem competitiva. 3 estratégias genéricas. Eu posso fazer o que eu entrego, sejam produtos ou serviços, com custos menores, então é uma estratégia relacionada a custos. Eu posso fazer
o meu negócio baseado em diferenciação, sejam as funcionalidades do meu produto, seja a marca, seja o serviço, ou eu posso chegar a alcançar vantagem competitiva pelo foco que eu der a um determinado subsegmento, digamos assim, da minha estratégia, do meu negócio. Então, eu foco numa parte dos clientes de uma determinada indústria, ofereço serviços diferenciados para ele, dessa maneira alcanço vantagem competitiva. Então, esse é um conceito Michael Porter, diferenciais em relação à concorrência. Okay? Uma outra maneira de olhar isso é com Jay Barney, que é mais voltada interno, recursos. Então, quando junto recursos, eu crio capacitações. Eu não vou me ater muito a isso porque eu vou falar mais para frente. Essas capacitações podem ser competências essenciais. E essas competências são atividades que eu faço de uma maneira diferenciada, elas geram a vantagem competitiva. Então, o foco é interno em gerar vantagem competitiva. E aí ele dá uma escala de o que pode ser uma competência essencial, ela pode ser valiosa, rara, custosa de imitar, não substituível, depois falamos mais sobre isso, mas o ponto é que a vantagem competitiva é baseada nas suas competências, ok? Então, são conceitos que a gente vai usar nas próximas apresentações. Ok, isso então é o final do nosso primeiro módulo e em breve a gente volta com a apresentação do modelo clássico de formulação de estratégia, ok? Até mais!